porque a igreja nunca será prioridade em comparação com a minha esposa. Ao passo que nós temos homens que deixam as mulheres liderarem as suas casas, nós temos ainda homens que não entenderam ainda o papel da mulher. O papel da mulher, como você muito bem colocou, é uma auxiliadora. E muitas das vezes o que falta para nós é tirar um tempo, silenciar as vozes na nossa cabeça e prestar atenção naquilo que realmente importa. E a primeira coisa que importa nas nossas vidas é Deus. Busque primeiramente a Deus. Busque a sabedoria do Senhor. Conduza a sua família de acordo com aquilo que Deus tem para você. Sua família é sua prioridade. Não são seus amigos, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é o seu patrimônio. A sua família é sua prioridade. Seja provedor, seja protetor da sua casa. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Nada. Do Nada, mas como sempre, com muito conteúdo. E como vocês sabem, do nada Deus fez tudo. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Um convidado irmão, um convidado amigo e forte demais espiritualmente. O nome dele é Pastor Alex, mas antes de ser pastor, o homem era advogado. Verdade. Ou seja, o homem já defendia as causas há muito tempo. Mas deixa eu apresentar ele aqui. Seja bem-vindo, Pastor Alex. É uma honra poder te receber aqui no podcast Do Nada. Do nada a gente inventa essas coisas assim e chama para esse bate-papo. Legal, legal. Muito obrigado, Elan, pelo convite. Obrigado mesmo. Eu acompanho o Do Nada, né, nas redes sociais, e eu lembro de pegar no seu pé. Eu falei assim: Elan, não é possível que eu não vou lá no Do Nada. E do nada eu tô aqui, né? Literalmente, quando você me ligou, eu disse: pastor, o senhor pode ir amanhã? Eu falei: vou, claro que vou, né? Mas obrigado, é muito bom poder falar de Deus, é muito bom falar das experiências com Deus, é muito bom, na verdade, conversar, né? Então, obrigado mais uma vez por ter me convidado e espero que seja um bate-papo extremamente agradável. Não, com certeza. E, na verdade, o nosso bate-papo ele vai começar sobre algo que a gente bate muito, principalmente o senhor que está à frente, que é o cuidado que o senhor tem com os homens que está próximo, sim. Tendo em vista que por ele ser a base de toda a sua família. Sim. E eu queria iniciar com a primeira pergunta, pastor. Hoje em dia, se fala muito sobre crise de masculinidade. Na sua visão, o que é ser homem de verdade hoje? Excelente pergunta, muito bom. Inclusive, eu estava conversando com alguns homens sobre liderar. E um homem, ele, na sua essência, ele foi criado para liderar. O homem, ele lidera a sua casa. Aí antes que alguém fale assim: poxa, pastor, mas a mulher também não lidera? Óbvio que lidera. Eu não estou falando num contexto geral. Eu estou fazendo um recorte, num primeiro momento, numa questão familiar. Nós, homens, fomos criados para liderar, ser a cabeça da nossa casa, liderar as nossas esposas, liderar os nossos filhos. E essa questão do modelo, estava conversando ontem, porque nós temos um modelo a ser seguido que é Jesus. Embora Jesus nunca tenha casado, né, ele nos deixa aqui uma série de requisitos que precisam ser cumpridos como um homem e como um líder. Então, o homem, ele precisa, como já diz as Escrituras, amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, ser leal, ser fiel às suas esposas é algo que a gente vê cada vez mais, infelizmente, difícil de ser cumprido. A gente percebe um amor, o homem ele precisa amar, o homem ele não precisa ser esse cara truculento, duro o tempo inteiro, coisas que os nossos antepassados, né, os avós ou bisavós, muitos eram. Mas o homem ele pode amar, o homem ele tem que demonstrar carinho. São tantos requisitos que o homem ele pode cumprir e que com o tempo nós fomos deixando isso de lado, porque na verdade, eu percebo assim, a gente não consegue muitas das vezes achar um meio termo. Por quê? O homem ele é o provedor. Uma outra característica do homem. Ele é provedor, ele é protetor, ele dá direção à sua casa, ele dá direção à sua família. E o que eu percebo é muitas das vezes alguns homens muito preocupados
e corretamente, mas muito, a questão financeira. São pessoas ou homens que eu acompanho que se dedicam demais ao trabalho, trabalham de manhã, trabalham de tarde, trabalham de noite, só que você não pode ser extremo nas coisas. Sim. E aí aquele homem que ele se dedica única e exclusivamente ao trabalho, ele vai chegar em casa exausto, ele vai chegar em casa com pensamento cansado, pensando muito provavelmente em problemas. E aí vem a questão, o que a família recebe? O que a esposa recebe? O que os filhos recebem desse homem que já chega em casa exausto porque ele foca única e exclusivamente no trabalho? Então, a gente não pode ser extremo nas coisas. Por que adianta você trabalhar muito, ter muito dinheiro, se você não usufrui isso, se você não tem momentos com a sua família? E eu percebo um distanciamento muito grande desse conceito de família quando nós vamos para a prática. Porque eu me recordo, eu não sei você, mas eu me recordo de grandes momentos que eu tive com meu pai. Meu pai era militar da aeronáutica e dentro das dificuldades que nós tínhamos, mas eu me recordo de muitos momentos bons, agradáveis, vividos em família. Vou te dar um exemplo, que talvez pela sua idade você também já tenha vivido isso. Os almoços de domingo. Os almoços de domingo eram sempre à mesa. E o pai encabeçava a mesa, o pai sentava ali na posição, ali na cabeceira da mesa. Nós tínhamos uma mesa posta, organizada pela mãe, todos sentavam à mesa, tínhamos aquele momento em família. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, porque hoje a maioria das pessoas almoçam, jantam, tomam café na frente da televisão, sentado no sofá. Inclusive, a minha esposa, beijo, amor. Até comecei o podcast, como eu nunca gosto de começar, eu sempre gosto de agradecer pela vida da minha esposa. E a gente tem tentado até resgatar isso no ambiente familiar. O quão importante é o tempo de mesa. Eu conversei esses dias com um homem e meu pai ele era muito atarefado. Mas os momentos que meu pai chegava em casa era muito interessante, porque eu gostava de jogar bola. E meu pai sempre arrumava um jeito de jogar bola comigo no quintal de casa. E, às vezes, nós simulávamos ali algumas lutas de boxe, eu e ele. Eu dava um soco nele, obviamente de brincadeira, ele também. Na época, a gente assistia muito Mike Tyson. E esses momentos ficaram registrados na minha memória. Porque a família ela nunca será perfeita. Você vai viver sempre altos e baixos. Mas meu pai, ele sempre foi o provedor, sempre foi o protetor da nossa família. E dentro daquilo que era possível, ele sempre entregou muito amor e muita atenção a nós. Meu pai sempre foi um incentivador da minha mãe, sempre foi um incentivador para que eu estudasse, para que eu conquistasse coisas. E, na medida do possível, meu pai sempre era presente na minha vida. E o que eu percebo hoje são homens se distanciando cada vez mais de suas famílias. E família, cara, é o primeiro patrimônio, a maior construção que Deus nos deixou é a nossa família. A primeira criação no sentido coletivo é a família. Então, nós estamos deixando com que isso vá ficando cada vez mais distante. E a gente vai vendo reflexos negativos na sociedade. E até pegando um gancho em relação à mesa, eu, por exemplo, eu não tive isso em casa, esses momentos de mesa. Sim. Até pela criação dos meus pais e tudo. Lógico, eu sou bem mais novo do que você, né? Mas foram a fase deles que não permitiu, entendeu? Que eu Entendi. tivesse esse tempo de mesa. Mas, ao contrário de tudo isso, eu trago diferente para a minha casa. Eu faço questão que todo mundo sente à mesa. Isso. E hoje, o que é que a gente vê? As pessoas fazendo o inverso, só que de forma negativa, se afastando da mesa. Sim. Talvez até aquelas pessoas, alguns homens, por exemplo, tiveram esse momento com seus pais de mesa, só que hoje está fazendo o inverso. Entendeu? Porque pela correria do dia a dia, pela comodidade, às vezes, se sentir bem de frente a uma televisão, e isso ele acaba passando um exemplo totalmente diferente para o filho, que ele vai carregar. Da mesma forma que você leva algo positivo
para a sua vida adulta, você vai levar as coisas negativas também. Sim, né? sim. E até dentro disso, pastor, quando você fala de... A gente está muito concentrado hoje no trabalho, abandona... Às vezes deixa a família um pouco de lado ali e se concentra no trabalho. Hoje eu me policio bastante. Tem momentos que eu estou na correria, mas durante a semana tem hora que eu dou uma parada. Opa, é a galera aqui em casa e é só a gente e pronto. Sim. Entendeu? Para poder dar essa atenção. Mas isso eu vejo, inclusive, algumas reportagens, eu vejo até alguns amigos pastores também, ter tanta dedicação à vida pastoral que acaba esquecendo também da sua família em casa. Sim. Como é que o senhor consegue enxergar isso hoje? Nossa. E administrar, né? Então, graças a Deus, eu tive um pastor que me ensinou bastante, né? O meu pastor me ensinou bastante e me ensina até hoje. Há quem concorde, há quem discorde, mas eu prefiro adotar essa posição. De fato, a primeira responsabilidade, o ministério que Deus me entregou foi a minha esposa, foi a minha casa, né? E eu preciso cuidar dela. Sim. E como pastor, é algo muito simples e objetivo, Erlan. Se o meu casamento não está bom, se a minha casa não está boa, não tem igreja. Porque que tipo de pastor eu vou ser se eu chegar todos os dias na igreja com a minha cabeça extremamente preocupada com a minha casa, com a minha esposa não estando bem? E ser pastor não é fácil. Sim. Ser pastor é desgastante. Eu até estava conversando com os outros amigos pastores e eu falei, olha, eu não sei se daqui a 10, 15 anos a gente vai ter tantos pastores, porque você entra no ministério pastoral não é por dinheiro, né? Eu desconheço, eu não tenho amigos que se tornaram pastores por causa de dinheiro, porque que dinheiro? É pelo chamado, né? É pelo chamado. E aí você tem uma questão importante que é assim, você cuida de pessoas, você tem uma vida financeira em que você precisa viver na dependência do Senhor. E aí entra um ponto importante. Se o meu casamento não está bem, se a minha esposa, se a minha família não entende esse chamado em mim, não reconhece esse chamado e não vive na mesma sintonia que eu, esse casamento ele não dura muito tempo. Nós temos muitos pastores em depressão, muitos pastores com burnout, muitos pastores divorciando, porque existe uma pressão muito grande. Só que aí um posicionamento que eu adoto e que eu fiz questão de deixar muito claro, tanto para os líderes da igreja aqui em Arapiraca, como também para muitos que caminham comigo, eu preciso e terei momentos de descanso com a minha esposa. Sim. Porque se a minha cabeça não estiver boa, eu não serei um bom pastor. Então, por isso que eu apoio, pastor que está me ouvindo, viaje. Pastor que está me ouvindo, descanse. Pastor que está me ouvindo, tire momentos para que você se dedique única e exclusivamente à sua família. Porque um dia esse chamado pastoral seu, ele vai finalizar. Você vai se aposentar, eu não sei, e vai ficar a sua esposa, vão ficar os seus filhos. Então, por isso que eu levo isso muito a sério, Erlan. Eu não negocio momentos com a minha família, eu não negocio momentos com a minha esposa, porque a igreja nunca será prioridade em comparação com a minha esposa e a minha casa. Ela sempre será prioridade. Até porque o seu primeiro ministério é a sua família, a sua esposa, a minha família, eu tenho que cuidar dela. Tem que cuidar dela. E é como você falou, se você não estiver bem em casa, como é que você vai conseguir cuidar do pessoal que está ali na igreja, né? Exato. Não tem como. Imagina eu estar na igreja aconselhando um casal, sendo que eu tenho problema no meu casamento em casa. Isso. Imagina eu estar aconselhando um casal, sendo que a minha esposa está chateada ou frustrada em casa, exatamente porque eu não tenho tempo para ela. E era muito comum, Erlan, assim, eu vivo igreja desde que eu nasci, sou neto de pastor, minha mãe me criou na igreja desde o momento de fato que eu nasci, então eu vi muita coisa. E a frase que eu mais ouvia e via e comentários era assim, a pessoa era de uma forma dentro de casa e outra forma na igreja. Pastores que cuidavam da igreja, mas em casa eram grossos, eram negligentes, eram ausentes com a sua família. E eu
Não concordo. E é muito fácil, na verdade, de identificar até isso, né? Sim. Você olha o pastor ali pregando, pode olhar para a esposa dele. Você vai observar no olhar dela, entendeu? Se ele estiver tudo bem ali em casa, pode ter certeza que ela vai estar sorrindo ali, vai estar feliz, vai estar orgulhosa. Exato. Do pastor que está ali no púlpito, né? Exato. Caso contrário, ela vai estar triste ali ou até fazendo gestos com a cabeça de não está acontecendo isso, não. Eu sou muito categórico, sou muito mesmo. Há quem discorde, mas do meu ponto de vista, eu sempre converso com alguns homens que têm chamado pastoral, Erlan, e eu falo o seguinte: se a sua esposa não entende, não vive da mesma forma que você, não seja pastor. Não aceite. Não plante uma igreja, não seja pastor. Mas, pastor, mas se o homem tem chamado, o que tem que se fazer então se a esposa não quer viver isso? Não viva. Não está preparado, né, pastor? Não viva. Por que não? Porque a sua prioridade é sua esposa. Vai dar problema. Se você não conseguiu convencer ainda a sua esposa a estar do seu lado, como é que você vai convencer quem está ali na sua frente, né? E aí, eu vi um pastor certa vez falar isso, eu não me recordo quem, mas ele falou assim: quer ser pastor? Case certo. Quer ser pastor? Case certo. Eu conheço homens com chamados pastorais assim, você olha para o homem e você fala: esse cara é pastor. Mas a esposa não é. Se ele aceitar um dia plantar uma igreja ou viver o pastoreio, vai dar problema. Por quê? Porque você me conhece. Eu não tenho horário, né? Eu ainda não tenho filhos, mas mesmo que eu tivesse, eu teria que arrumar uma forma de balancear as coisas. Mas ontem mesmo eu cheguei em casa, era quase meia-noite. Eu estava vivendo igreja. Fiz o discipulado, saímos para jantar. E sair para jantar com as pessoas da igreja faz parte do pastoreio. Saímos do jantar, fomos visitar um irmão, cheguei em casa quase meia-noite. Se eu não tenho uma esposa que entende isso, mas na verdade ela também estava discipulando algumas mulheres, como é que vive? Imagina eu chegar em casa meia-noite e ela fala assim: mas isso são horas. É difícil. Até porque o pastor também, ele tem a sua vida social. Tem. Entendeu? Mesmo você saindo, como você falou, você saindo para jantar, queira sim ou queira não, tá existindo uma vida social ali. Entendeu? Sim, eu tenho certeza que esse momento de mesa que está com os amigos ali, que está com a liderança da igreja, fora da igreja, não é só a igreja que rola ali na conversa, entendeu? Exatamente. Ao contrário de alguns amigos que eu vejo que até nesse momento de discipulado, da liderança, de reunião com o grupo, sempre busca fazer dentro do ambiente da igreja. E eu acho, no meu ponto de vista, que isso acaba realmente ficando pesado um pouco para os homens que estão ali, entendeu? E aí você passa, na verdade, você acaba passando uma visão diferente de igreja para esses homens. E aí você acaba, sem querer e às vezes sem perceber, abandonando a sua casa e seu convívio social. É verdade. E aí é onde vem a danada da depressão. Eu não tenho ninguém do meu lado, não tenho um amigo. Sim, porque a vida pastoral ela é solitária, sim, Erlan. Eu acho que a conversa acabou migrando para isso, mas assim, a vida pastoral é solitária. É porque assim, a gente migrou, como você falou, mas ela está dentro do homem, entendeu? Sim. Porque o homem ele precisa disso. Exato. Ele precisa ter esse relacionamento, esses bate-papo, esses escapes. Sim. Fora. É verdade. Assim, hoje, né, para quem não sabe, eu moro em Arapiraca há 1 ano e meio. Eu vim de Goiás, fiquei 25 anos em Goiás e viemos aqui plantar uma igreja. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos, né? Você é um amigo, mas é difícil um pastor chegar e abrir seu coração. É difícil você sentar e desabafar a sua vida com qualquer pessoa. E muitas vezes o pastor ele sofre em silêncio. Porque as pessoas acabam achando que o pastor é um super-herói. Super-herói, exatamente. E acha que ele ali é um ser intocável, que ele é um ser que ele não erra. Sim. Acha que ele é o próprio Jesus encarnado. Isso é verdade. Às vezes eu tenho essa percepção. E assim, aqueles que caminham mais perto de mim, quando eu chego na igreja no domingo, eles sabem se eu estou bem ou mal. Mas o meu rosto, ele
terá a tendência de transparecer que eu estou bem. Porque as pessoas estão ali para serem ministradas e tal. Isso não é hipocrisia ou falsidade, não. Não. Mas eu sou o pastor. Se eu chegar todo domingo com cara de tristeza, não faz o menor sentido, né? E eu passo por lutas como toda e qualquer pessoa passa. Mas eu preciso, até para ser exemplo, aprender a administrar as minhas lutas, aprender a administrar os meus problemas. E é um outro ponto importante da vida de um homem. Por quê? Eu sempre falo assim, as mulheres têm os problemas delas, Sim. referentes àquilo que Deus as criou. Nós, homens, temos uma série de responsabilidades que acabam também gerando alguns problemas. E nós, homens, precisamos saber administrar isso. E aí, independentemente de a questão pastoral ou não, você vai ter problema no seu trabalho, irmão. Agora, a sua esposa e os seus filhos, eles, quando receberem você, você precisa conseguir separar isso. Você precisa conseguir deixar essas situações do lado de fora da sua casa para que a sua esposa e os seus filhos recebam de você carinho, atenção e amor. Mas, pastor, significa dizer que eu vou ter que fingir ser uma pessoa que eu não sou? Óbvio que não. É por isso que existe algo que é a grande ruína da maioria dos casamentos, que é falta de comunicação. Isso é um grande problema, viu? A falta de comunicação é o que arrebenta a maioria dos casamentos. A sua esposa, ela precisa e tem direito de saber dos problemas que estão acontecendo. Agora, você também não pode ser um homem que todo e qualquer problema você vai chegar para sua esposa, falar e despejar sobre ela isso. Aí não, homem é um menino. Aí é um menino. Existem problemas que eu passo que a pastora não sabe. E eu vou resolver. E talvez ela venha a saber depois que eu já vier resolvido. Mas talvez não. Agora, existem situações que, de fato, até por ela ser minha amiga, minha esposa, minha parceira, eu preciso sentar com ela e compartilhar. Problemas financeiros, eu preciso sentar com ela e compartilhar. Porque, se der errado, as consequências vão recair sobre quem? Os dois. Os dois. Eu preciso sentar com a minha esposa e falar, não estamos bem, o mês não foi bom. Né? Se eu tenho uma empresa, as comissões não chegaram como era esperado chegar, a gente vai precisar gastar menos, a gente vai precisar economizar, aquilo que estava programado não vai dar para ser feito. Há necessidade de existir um diálogo entre o homem e a mulher. E como pastor, a maioria dos homens falham, mas falham muito bem falhados, porque acreditam que não tem que dar satisfação para a esposa de nada. E está errado, cara. E aí onde entra, né? E até aproveitando até esse gancho, eu vou até te perguntar, há uma diferença entre ser macho e ser homem, né? Porque verdade. Os acabam achando que ser macho é isso. Não vou dizer, eu vou segurar aqui porque eu sou o caba macho. Aí é um outro problema que eu enfrento, eu vejo. E eu também fui, de certa forma, criado assim. Nós, como filhos, recebemos aquilo que nossos pais tinham para nos oferecer e nos ensinar. Eles, por sua vez, eles receberam isso de nossos avós. E, a depender da criação, Elan, até eu estava comentando sobre isso, você não pode exigir nada de uma pessoa que não consiga te dar. Por exemplo, se você teve um pai que não recebeu o amor dos seus avós, como é que ele vai te entregar amor se ele não recebeu isso? Ele não sabe o que é amar. Se o seu pai não foi ensinado pelos seus avós a fazer gestão financeira, ele, consequentemente, a não ser que ele tenha entendido esse problema e corrido atrás para sanar, ele também não te ensinou a fazer a gestão financeira. A gente recebeu uma série de bagagens que foram repassadas de geração em geração. E aí existe um problema muito grande. Nós aprendemos que homem não chora. Homem chora, pastor? Chora. Homem não é chorão, mas homem chora. Homem precisa ter a sua dose de sensibilidade. Você não pode ter homens sensíveis demais. Mas você precisa ter homens com dose de sensibilidade. Pode ter uma testosterona de 67 por aí. Não, aí não pode. Mas se você... A sensibilidade te leva à empatia. Você precisa ser um homem empático. Você precisa se colocar no lugar do outro, principalmente da sua esposa.
E o grande problema é que nós viemos de uma geração... Aí, de novo, a questão dos extremos. Nós tínhamos uma geração que homem não chora, o homem é bruto, o homem resolve seus problemas sozinhos. E agora nós vivemos uma geração de que o homem não consegue resolver nada. Aqui o homem resolvia tudo sozinho. E a geração atual não resolve nada. A geração antiga era bruta, sistemática, como dizia lá em Goiás. A geração atual é chorona, é frágil, é sensível, é vulnerável. A gente não está conseguindo encontrar um meio termo do que é ser o homem. O homem não troca mais nem pneu, né? Manda a mulher, não troca mais nem pneu. Não, tem homem que ou ele pede para a mulher trocar, ou ele liga para o guincho vir trocar o pneu do carro. O homem não sabe trocar a lâmpada, não sabe pintar uma parede. As habilidades manuais foram acabando dentro de uma casa em que a gente aprendia antigamente o quê? Isso é legal. O homem, eu falei sobre isso no discipulado de homens, o líder é aquele que vê o problema e ele é uma solução. Líder é aquele que vê um problema e ele é uma solução. O homem dentro de casa, ele é uma solução ambulante. Boa. O homem dentro de casa é uma solução ambulante. Como assim? Se eu não sei, alguém sabe, eu vou atrás para fazer. Mas eu vou tentar fazer. Então, lá em casa é bem engraçado. A minha esposa ela é bem categórica com isso, né? Qualquer problema que existe em casa, ela não arruma. Pode estar na frente dela, ela não faz. Dá só os toques. Por quê? Porque a responsabilidade de fazer é minha. Então, ela precisa arrumar isso aqui. Você vai arrumar? Não, então arruma quem faça. Mas ela não faz. Por quê? Porque ela não tira o meu papel de homem dentro da casa. Muito bom. Ela sabe qual é o meu papel e ela não interfere nisso. E se eu não fizer, vai ficar sem fazer. Vai ficar lá uma semana, vai ficar um mês, vai ficar um ano. Mas ela não faz. Mas, em compensação, o papel dela de esposa, ela faz. A mulher ela é a tua auxiliadora, né? Ela vai apontar para você ali onde está o problema, né? Quem vai corrigir vai ser você. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes você não vê as coisas, Erlan. Isso é interessante. Isso. Você não está em todos os lugares. Como você sai de casa, existe hoje, e é complicado isso também, as pessoas têm essa dificuldade de entender. Mas lá em casa era assim. Meu pai trabalhava muito. E minha mãe trabalhava muito também. E até um determinado momento da infância da minha irmã, quem cuidou da minha irmã fui eu. Por quê? Meu pai era militar, minha mãe era professora, tanto do estado quanto do município. Minha mãe tinha vezes trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Eu cuidava da minha irmã. E existe um problema nisso, da mulher trabalhar? De jeito nenhum. Não há problema nenhum da mulher trabalhar. Agora, dentro de casa, o homem exerce o seu papel e a mulher exerce o seu papel. O problema é que nós temos inversões de papéis. E eu costumo sempre dizer o seguinte, Erlan, na falta de alguém, alguém toma o lugar. Sim. Isso é matemático. E às vezes isso acontece até com os filhos, porque quando há essa ausência do pai, que já está trabalhando, do homem ali, e, consequentemente, e tem uma mulher também que ela esteja trabalhando, como você falou, não que seja errado, pelo contrário. É até uma soma para os dois poderem multiplicar suas finanças ali. Sim. Mas, às vezes, o que acontece? Eles acabam terceirizando a educação dos seus filhos. Porque deixam de educar, se ausenta os dois. Isso aí é só uma consequência. Você tem casas, Erlan, que quem manda na casa é o filho. Literalmente. Mas eu vou te contar uma situação que você que está assistindo pode achar que é brincadeira. Mas eu já vi uma casa que quem mandava na casa era o cachorro. Caraca, é brincadeira mesmo? Não, sério. Né? Quem mandava na casa, mas o cachorro fala? Lógico que não, o cachorro não fala. Mas tudo girava em torno do cachorro. As vontades da casa eram feitas para o cachorro. Todas as decisões da casa estavam pautadas na vontade do cachorro. Caraca. Bicho. Não existia a vontade da esposa ou do esposo, era o que o cachorro queria em primeiro lugar. Então dessa eu vou até comer um biscoitinho aqui. Né? Mas é o lar disfuncional. E os lares disfuncionais, você concorde ou não, é uma opinião minha e de muitos, e tudo bem. Os lares disfuncionais começam
quando nós temos um homem ausente dentro daquela casa. Porque não tem líder. Quando você não tem um líder, naturalmente alguém vai precisar ocupar aquele lugar. Só que aquele lugar foi destinado, criado para o homem exercer a liderança. Não foi para a mulher, não foi para o filho, não foi para o cachorro, não foi para a avó, não foi para o avô. É do homem o papel. É assim que as coisas funcionam. E a gente vem numa sociedade em que se tenta todos os dias tirar o homem dessa posição, desse lugar. E nessa tentativa, hoje, de tirar o homem da posição dele, do lugar, o que a gente vê é homens se acovardando. A tal ponto, às vezes, que está crescendo muito, e tem que ter uma maneira de poder estancar isso. A gente hoje vê muito feminicídio acontecendo. Por essa covardia. O homem está se tornando tão enfraquecido ali, mentalmente, sem tanta responsabilidade, que ele está se apegando tanto à mulher ali, que no seu desespero ele acaba cometendo tal tragédia. Então, aí a gente volta de novo para aquela questão dos extremos. Ao passo que nós temos homens que deixam as mulheres liderarem as suas casas, nós temos ainda homens que não entenderam ainda o papel da mulher. O papel da mulher, como você muito bem colocou, é uma auxiliadora. O papel da mulher, como a gente entende biblicamente, é cuidar dos filhos, sim, mas a mulher trabalha, pelo amor de Deus, a mulher trabalha. A mulher trabalha. Agora, a responsabilidade, aí a gente entra numa área tão complicada que as pessoas não entendem. O provedor é o homem, ponto. Existe problema da mulher trabalhar? Não, como você bem colocou. Vamos trabalhar os dois, juntar as nossas forças para conquistarmos algo? Perfeito. Mas existem situações em que o homem, por exemplo, ele não consegue trabalhar, ou por problema de saúde, ou porque realmente está desempregado, e naquela situação momentânea, a mulher é a que tem trazido a provisão para casa? Também não há problema. Isso aí é machismo, isso aí é burrice. A pessoa que não entende dessa forma. Mas eu não posso colocar sobre a minha esposa a responsabilidade de trazer a provisão para dentro de casa. A regra é simples, né? Um puxa o outro. É simples assim. E eu até incentivo os maridos, se possível for. O salário da esposa é da esposa. Se você tem condição de bancar a sua casa e de fazer com que a sua família avance e conquiste, sem depender do salário da sua esposa, deixe o seu salário dela para ela, para que ela faça as coisas dela, para que ela ande bonita, ande cheirosa, com as roupas que ela quiser, fazendo aquilo que ela quiser. Ponto. Isso aí é o mundo perfeito, é o mundo ideal. Agora, todo mundo consegue ser assim? Óbvio que não, mas junte forças. E a disfuncionalidade do lar se dá, por exemplo, por que às vezes o homem ele acaba matando uma mulher? E eu fui advogado criminalista há muito tempo. Porque ele não consegue, às vezes, lidar com o fato de que, pela sua omissão e negligência, a mulher começou a fazer coisas. E aí entra aquele pensamento retrógrado de que ele é o mandão, ele é o chefe, ele é o líder e ele não aceita nada diferente. Só que as coisas começaram a dar errado quando ele começou a ser omisso dentro de casa. E o que eu percebo é um monte de família... Oh, meu Deus do céu, me fugiu a palavra agora. Órfão de pai presente. Existem várias famílias órfãs de pais presentes. O cara só está lá de corpo presente dentro de casa. Agora, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para a esposa. E é tão simples, Erlan, o homem ser homem, cara. É tão simples você fazer o papel de homem. Trabalhe, dê amor à sua esposa, dê atenção à sua esposa, dê amor aos seus filhos, dê atenção aos seus filhos. Isso estou falando num contexto bem resumido dentro de casa. E aí, sabe o que as pessoas olham e pensam? Que tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver. Nunca teve a ver com dinheiro. Ser um bom pai não tem a ver com dinheiro. Eu falei para alguns legendários esses dias, seu filho quer só a sua atenção.
Eu sou de uma época em que nós não tínhamos uma oferta muito grande de itens, de bens de consumo como nós temos hoje. Antigamente se tinha uma televisão em casa, era padrão, nem de controle remoto era. Você tinha 4, 5 canais na televisão e nós vivíamos na rua, brincando na rua, jogando bola. Calçadinho, você tinha uma para passar o ano inteiro. Tênis, você tinha um para ir para a escola e um para você passear. Você não tinha celular, você não tinha, né, esses itens que hoje a gente... E essa roupa aí todinha era aquela roupa de Natal, né? Era roupa, exatamente. Era roupa de Natal. E aí, mas as recordações que nós tínhamos, era exatamente como a gente começou falando, era sentada à mesa. E se fosse para assistir TV, era a família toda sentada na TV, para ver um programa. Se ia para a praia, aqueles que moravam perto da praia, ou ia para um parque, eu não sei. Mas se vivia em família, isso não necessariamente exigia dinheiro. As melhores recordações que eu tenho com a minha família são em momentos simples. Momentos em uma praia, com meu pai jogando bola, grudado nele, para cima e para baixo, onde é que ele ia. As melhores recordações que eu tenho com meu pai eram no trabalho dele. Que meu pai ia tirar serviço na base aérea, eu ia com ele. E eu dormia no chão, feliz pra caramba, porque eu estava ao lado do meu pai. E isso foi construindo memórias em mim. O que isso tem a ver com dinheiro? Você não precisa dar um tênis caro pro teu filho, você não precisa dar um videogame pro seu filho, você não precisa dar um iPhone pro seu filho. Você só precisa estar com o seu filho. Eu falo isso muito para maridos assim... mas você também viaja para o exterior, você já foi... Você vai no restaurante tal. Sua esposa não quer isso. Ela até quer, mas isso não é prioridade para ela. Agora, se você chegar para sua esposa e falar assim, vamos ali no Bosque da Arapiraca, dar uma volta e tomar uma água de coco, ela vai e vai feliz. Agora, não fica no celular. Dedique aquele momento exclusivamente para ela. Sabe, eu cheguei a uma conclusão com a minha esposa. Nós dois somos muito felizes, graças a Deus. E existem dias, Erlan, que a gente ri, mas ri tanto um do outro, aquela risada de dar dor na barriga, de tanto que a gente ri. Isso é bom demais. Porque ela é minha amiga. E porque eu tenho momentos felizes com ela. A gente vê TV junto, vê filme juntos, mas existem momentos em que a gente pega no pé um do outro, como diz lá em Goiás, a gente zoa um ao outro, que a gente ri de dar dor na barriga. Por quê? Porque os melhores momentos da minha vida precisam ser com elas. E depois que eu tiver filho, com os meus filhos. Mas isso é um ponto legal que muita gente não entende. E aí talvez seja polêmico. Seus filhos nunca ocuparão o lugar da sua esposa. A prioridade no seu casamento é sua esposa. Você que tem filhos... você está falando isso porque você não tem filho, pastor. Se um dia Deus permitir que eu venha ter filhos, anote isso. Meus filhos nunca ocuparão o lugar de honra da minha esposa. Mas eu concordo. Porque um dia os filhos vão embora. E vai ficar ela. E ela está contigo desde o início. E a sua esposa, na verdade, é o reflexo para a educação dos seus filhos. Porque se você trata ela bem, consequentemente, seus filhos estão vendo ali e vai querer um marido ou uma esposa da mesma forma. Exatamente. Que os seus pais ali. Exatamente. Isso é tão sério, Erlan, que você falou. Sabe por quê? Eu vi meu pai errando muito com a minha mãe. Mas eu vi meu pai acertando muito com a minha mãe. Minha mãe, se dependesse dos meus avós, minha mãe tinha parado no ensino médio. Aí, quando ela começou a namorar meu pai, o ensino médio ou o segundo grau, não me recordo. Mas quando ela começou a namorar meu pai falou assim, você vai estudar. E aí, pelos meus avós, minha mãe não tiraria a carteira de motorista. Meu pai falou assim, você vai tirar a carteira de motorista. Incentivou minha mãe a tirar a carteira de motorista. Incentivou minha mãe a fazer uma faculdade. Minha mãe é formada em letras. Minha mãe formou em letras, foi professora há muito tempo, como eu te falei, e meu pai chegou e falou assim, vai fazer direito. Incentivou minha mãe a fazer direito. Pum, minha mãe fez direito. Agora você vai fazer a prova da OAB. Minha mãe, pum, fez a prova da OAB. Então, você tem condição de comprar um carro. Compra um carro. Comprou um carro. Meu pai sempre foi o maior incentivador da minha mãe. E eu vi isso. Consequentemente, quando eu comecei a namorar minha esposa, tudo que minha esposa sonhava, eu falava, você consegue. Tudo que minha esposa planejou, você consegue. Muita coisa deu errado? Deu. Muita coisa que ela
tentou colocar em prática, deu errado? Deu, mas eu estive ao lado dela nos bons e nos ruins. Isso é bom. E eu incentivei ela em tudo. No que deu errado, eu falei, agora é comigo. Agora a responsabilidade é minha. Quebrou a empresa, deixa comigo. Tem que pagar prejuízo? Vamos embora. Estamos juntos para pagar esse prejuízo aqui. Vamos para mais essa etapa? Vamos. Estou contigo. Vai fazer faculdade, vai fazer um projeto, porque é assim que a vida é, cara. Agora, sabe, minha esposa uma vez falou um negócio que eu achei fantástico. Ela não falou para mim, falou para uma outra pessoa e eu fiquei sabendo. Ela chegou e falou assim para uma outra mulher. Falou assim, para mim é muito fácil ser submissa ao Alex, porque eu reconheço que ele me ama, que ele me lidera e eu vejo nele o homem. Então, para mim é muito fácil ser submissa a ele. E aí nós temos mulheres que não conseguem ser submissas aos seus maridos, e se quiser a gente fala sobre submissão, porque não conseguem encontrar no cara um homem posicionado, um homem de verdade. Aí fica difícil para a mulher se submeter a um homem, cara. Se ela que resolve tudo. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Não faz. E de fato ela vai ter essa dificuldade e o homem não. O homem, nem eu acho que o homem não, o menino ali, ele não vai ter. Ele não vai conseguir se desenvolver. Exatamente, exatamente. Pastor, aproveitando esse momento, esse papo homem, esse papo macho, tudo brabo aqui, é tudo brabo. Se vocês viram o tamanho do rapaz aqui, parece Golias, meu amigo. O homem é grande, viu? Esse movimento do qual o senhor participa, inclusive o senhor lidera, no qual eu já participei também, Legendários. Boa. Legendários. A galera diz muito aí, a gente escuta bastante, eu vou subir uma montanha para ser homem e tal. Legal. E fala um pouco sobre esse movimento e realmente tenta esclarecer essa parada de que as pessoas dizem, vou ter que subir uma montanha para poder ser homem. Certo. Vamos por parte. Assim, excelente a sua pergunta e é sempre bom falar sobre isso. Você não precisa subir uma montanha para virar homem. Óbvio que não, porque Deus já nos fez homem. Simples assim. Eu só acredito na existência de dois gêneros, né, masculino e feminino, e Deus nos fez homem, somos homens. Mas eu acho que tudo se resume ao que nós conversamos aqui, Erlan. A nossa vida ela é feita de escolhas, é feita de processos. Então, é natural, Erlan, que a gente vá, com o tempo, se distanciando daquilo que nós, às vezes, temos como ideal. Quando você casou e colocou na sua cabeça um objetivo. Cara, eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou ser um cara trabalhador, eu vou amar. Rapaz, acho que eu vou fazer massagem no pé dela todo dia, de tanto que eu amo essa mulher. Um dia a gente vai ter filhos, e quando eu tiver filhos, eu vou trabalhar mais ainda para poder dar a melhor educação para os meus filhos. Eu vou viajar com meus filhos. Você criou um ideal na sua cabeça. Eu quis casar desde moleque eu queria casar. Eu casei aos 24 anos, mas por mim eu teria casado com 18. Eu sempre quis casar. Mas é natural, Erlan, que com o tempo, aquilo que nós traçamos como ideal, a gente foi aos poucos se afastando disso. Por quê? Porque a vida nos conduz a esse tipo de situação. Nessa ânsia, como nós falamos aqui, em dar o melhor para a sua família, você acabou trabalhando mais. E por trabalhar mais, você acabou naturalmente priorizando o trabalho na sua vida. E se esqueceu, por exemplo, que o seu foco, a sua atenção, aquilo que você também foi chamado para fazer, é cuidar da sua casa. Ter tempo com a sua esposa, ter tempo com seus filhos. Mas, pastor, o que isso tem a ver com legendário? Subir a montanha, nós costumamos dizer que é restaurar o homem à sua configuração de fábrica, para aquilo que nós efetivamente fomos chamados para ser. Homem você já é, só que talvez na sua correria, no seu dia a dia, você foi se esquecendo de algumas coisas que são primordiais para você. E aí eu tenho uma frase que é assim, Erlan: você é tão bom que não exista nada em você que não possa ser melhorado? Você não pode ser um pai melhor? Com certeza. Você não pode ser um filho melhor, um marido melhor, um empresário melhor? Sempre. Sempre. Então, por exemplo, nós temos casos de homens que subiram a montanha e entenderam que lá na montanha era errado sonegar impostos. Nós
Temos homens que sobem a montanha e, como eu falei para você, a vida do cara era trabalhar e ele achava que a única missão dele na vida era dar dinheiro para a esposa e para os filhos. Mas tinha em casa uma esposa frustrada e filhos sem um referencial de homem, porque o cara não ficava em casa. Mas foi necessário ele subir a montanha para ver isso? Foi. Sabe por que foi? Porque no dia a dia dele ele não conseguia enxergar isso. No dia a dia dele, no meio de uma série de obrigações e responsabilidades que ele tem, e a maioria de nós passa o dia inteiro com a cabeça fundada nisso aqui, e por passar o dia com a cabeça fundada no problema, você não vê o que está acontecendo ao seu redor e você não percebe que você tem perdido a sua esposa, que você tem perdido a sua casa, você não percebe que agora a sua atenção, por exemplo, está nos jogos. Você não percebe, por exemplo, que agora você trocou a sua esposa pela pornografia. E aí? Foi necessário subir a montanha? Foi. Porque ali você vai passar, Erlan, de quinta a domingo desconectado do mundo. E muitas das vezes o que falta para nós é tirar um tempo, silenciar as vozes na nossa cabeça e prestar atenção naquilo que realmente importa. E a primeira coisa que importa nas nossas vidas é Deus. Que bom. E assim, só para deixar uma coisa clara também, isso não quer dizer que você vai subir a montanha e você vai novamente descer um super-herói. Não. Descer o Cristo encarnado ali. Não. Entendeu? Lógico, você não vai... Com certeza, eu digo com certeza, com toda certeza, você não vai melhorar 100% todos aqueles pontos que estavam errados. Isso vai ser de forma gradativa. De forma gradativa, porque hoje recebemos muitas críticas achando que, pelo fato de você ser legendário, você é um cara especial. Santo, que você não erra. Cara, a gente continua sendo ser humano, a gente continua sendo homem. Uhum. E tenho certeza que foram corrigido falhas ali que a gente já traz uma década aí para dentro da nossa casa, junto com nossos filhos ali. E aí a gente vai corrigindo isso. Lógico, isso também não quer dizer que 100% daqueles homens que estão lá vão descer todos restaurados. Não. Até porque, assim, para quem está assistindo, eu ouço tanta besteira, eu ouvi uma ontem, inclusive, e eu quero te deixar claro, sim. Claro, faz até um corte disso. Subir a montanha no legendário não transforma ninguém. É simples assim. Não é o fato do cara passar de quinta a domingo naquele lugar que ele descerá um novo homem. O que aconteceu com esse homem na montanha foi, ele percebeu, ele entendeu, ele visualizou que existem coisas na vida dele que precisam ser mudadas. E essa mudança, ela não é da noite para o dia. Sim. Muitas mudanças são gradativas. Mas o cara que foi para a montanha e ele entendeu que ele era um pai ausente, não vai ser no domingo, quando ele voltar para casa, que ele vai sanar todos os anos de ausência na casa dele. Ele vai ter que reconquistar os filhos dele. Sim. Então, assim... É de uma falta de inteligência tão grande, e aí eu não entendo algumas críticas, porque a maioria das críticas, quase que 100% dessas críticas, são de pessoas que não subiram a montanha, não sabem o que é que acontece lá, e aí, como você muito bem colocou, acha que o cara subir a montanha torna dele um santo. Lógico que não. Todas as etapas da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, a gente vai entender que está acertando ou que está errando, e sempre existirá um processo. Quando você erra com a sua esposa, para que as coisas voltem ao normal, leva tempo. Quando você decepciona um amigo, para que você reconquiste a confiança dele, leva tempo. Existem coisas na nossa vida que nós não estamos enxergando, e quando passamos a enxergar, vai levar tempo para consertar. E aí fala assim, poxa, mas subir a montanha não faz sentido porque o evangelho de Cristo não é rápido. É óbvio que não é, abençoado. É óbvio que não é rápido, Erlan. Mas eu prefiro estar fazendo alguma coisa. Eu prefiro estar engajado no movimento, subindo com aqueles homens e
acrescentando algo na vida daqueles homens, para que quando eles retornem para suas casas, eles passem a enxergar as coisas de forma diferente. Agora sim, lutem para que as coisas sejam diferentes do que estar sentado numa cadeira não fazendo nada. Agora, como eu te disse, eu tenho 46 anos e vivi esses 46 anos na igreja. Eu nunca vi um movimento, eu nunca vi nada na igreja que se assemelhe ao legendário. Por quê, pastor? Porque aquilo que a gente vive ali, e eu posso te falar aqui, você sabe muito bem, a quantidade de testemunhos que nós temos de famílias que foram restauradas por esses homens que subiram e desceram e enxergaram a necessidade de mudar. Mas para você que é um crítico, deixa eu te falar algo que nós falamos lá na montanha. Isso aqui eu posso te falar. Para mim, como pastor, não existe legendário sem uma igreja. Porque de que adianta esse homem subir a montanha, descer com a ânsia de mudar, se ao chegar aqui embaixo ele não tiver respaldo, cuidado e atenção de uma igreja? E presta atenção, eu não estou falando de placa de igreja e nem estou falando de uma religião específica. Eu estou falando que quando o homem ele desce a montanha, ele precisa aqui embaixo ser cuidado. Eu, como pastor, eu sou legendário. Os homens que sobem a montanha e retornam lá para a igreja, eu cuido deles, porque eles chegam querendo vomitar uma série de coisas. E eu preciso cuidar desses homens. E aí, por que às vezes nós temos homens que sobem a montanha e descem e, com o passar do tempo, retornam à vida antiga? Porque assim a vida é. É a mesma coisa, por isso que a gente chama de primeiro amor. O cara vai lá na igreja, ele foi num acampamento, ele foi num encontro, ele foi lá e aceitou Jesus, e aí ele está queimando, ele está ali emocionado. Só que se esse homem, se essa mulher, ela não for acompanhado ou acompanhada, com o passar do tempo, tudo volta. Por quê? Porque é assim. Se você deixa de ir na academia, você engorda. Se você para de comer certo, você engorda. Se a gente não der continuidade, não formos perseverantes naquilo que nos propusemos a fazer, uma hora vai dar errado. Vai dar errado. Mas eu sou defensor, eu não posso falar, e existem algumas críticas, Erlan, eu não posso falar por todas as pistas, né? Eu não posso falar por todos que estão envolvidos no movimento, porque eu não conheço. Assim como nem todas as igrejas são boas e nem todas as igrejas são más, eu não posso dizer que o que acontece em São Paulo, no Rio Grande do Sul, é igual ao que acontece aqui em Alagoas, né? Então, eu posso responder por aquilo que a gente vive aqui. E o que nós vivemos aqui são famílias restauradas, homens que entenderam que precisavam mudar, e a gente vê isso diariamente. Nós costumamos dizer que o que nos leva a subir mais uma montanha, mais uma montanha, mais uma montanha, é exatamente os testemunhos de restauração desses homens. E aí é muito estranho, quem não é legendário, criticar algo que não conhece. E é muito interessante que, exatamente como você falou, a sua grande maioria, eu acho que sua maioria que critica são aqueles que não subiram a montanha. Não se permitiram ter essa experiência para poder gerar essa crítica. Sim. E o que eu vejo hoje muito, não sei se o senhor concorda, mas eu já falei algumas vezes, o movimento Legendários, eu vejo ele resgatar mais homens do que a própria igreja. É como eu falei para você, eu não acredito em coisas separadas. Não acredito mesmo, porque por experiência, infelizmente, eu vejo homens que subiram a montanha, em sua grande maioria, homens que subiram a montanha, chegaram ali, entenderam que precisavam mudar, porque a finalidade do legendário é só essa. Esses dias que o cara passa na montanha é fazer ele pensar se a vida dele está ok. Vou te dar um exemplo. Quando eu subi a montanha, Deus não falou comigo sobre o fato do Alex, homem, marido. Não. Deus falou comigo sobre depender dele. E Deus fala com cada um de um jeito ali naquele lugar. E no meu caso foi, dependa de mim. Eu te capacito. Foi isso que Deus falou comigo.
E eu tenho vivido todos os dias da minha vida, depois da montanha, com isso na minha cabeça, porque eu ouvi, foi nesse ouvido esquerdo aqui, eu ouvi a voz falando para mim, eu te capacito. Então, todos os dias da minha vida, após eu subir a montanha, eu entendo que Deus está comigo e Ele tem me capacitado. Esse foi um ponto. Agora, vários homens sobem a montanha e eles entendem que eles têm sido pais negligentes e maridos negligentes. Perfeito. Eles descem e, ao descerem, eles vão para suas casas. E a minha esposa, ela fala algo muito legal com as mulheres. Você está preparada, esposa, para receber um homem que vai chegar para você e vai te confessar coisas? Se a esposa não estiver preparada, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E aí é onde eu falo algo... Pode deixar, pô. Pode deixar. E aí é onde eu falo algo importante de novo. Para mim, não existe um movimento legendário sem a igreja. Por isso que nós falamos o tempo inteiro. Legendário, frequente a sua igreja. Vá para a igreja. Converse com o seu padre. Converse com o seu pastor. Vá para a igreja. Por quê? Porque a gente aprende que sozinho, Erlan, a gente é presa fácil. Manter a brasa acesa, né? Tem que manter. Tem que manter. Porque você já viu o que é que você precisa fazer. Aí, de novo, é uma analogia interessante. Você foi num médico. O cara falou que você está com sobrepeso. Ele falou assim, você precisa emagrecer. Vai no nutricionista. Vai te passar uma dieta. E ela vai precisar pegar no teu pé. Porque se deixar você comer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, não vai dar certo. Tá difícil, contrata um personal. Aí o cara vai te passar o exercício, o cara vai ficar no seu pé, ele vai te cobrar se você está indo na academia ou não. Na nossa vida é assim. E aí volta aquela conversa que a gente teve no início. Se eu escolher fazer as coisas sozinho, vai dar errado. Ninguém nasceu para andar sozinho. Principalmente nós homens, nós não nascemos para andar sozinho. Por isso que a gente precisa aprender a viver em comunhão, porque é um fortalecendo o outro. É como as escrituras dizem, é ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro. É dessa forma. É eu chegar para você e falar assim, Erlan, você está errando. Eu tenho percebido que você não tem sido um bom pai. Eu tenho percebido que as suas filhas estão ficando de lado. Aí você vai parar. E o homem não gosta de ser confrontado. Mas o homem cresce no confronto. O homem cresce no confronto. Nós não fomos feitos para ficar numa posição de comodismo. O homem cresce e evolui no confronto. Pastorzão, aproveitando, até para a gente já ir seguindo para o final. Hoje, principalmente nos tempos atuais de hoje, antigamente era mais difícil. Antigamente era fita cassete. E hoje está na palma da mão. A pornografia. Hoje a gente vê muitos homens enfiados na pornografia, querendo trazer aquilo ali que está, aquele videozinho, querendo trazer para a sua realidade, para dentro da sua casa. E eu acredito que isso é mais viciante do que a própria cocaína, do que o próprio crack. Porque está todo instante na palma da mão. Na palma da mão. Erlan, assim, eu vou te afirmar. Hoje, a maioria dos problemas que eu trato com homens é de pornografia. Eu já fui viciado em pornografia. Eu não posso te dizer uma estatística agora, faz muito tempo que eu não acompanho essas estatísticas, mas é um número absurdo, a cada 10 homens que acessam pornografia. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, a pornografia já deve ter, acho que uns 5 ou 6 anos, que ela é tratada como uma questão de saúde. Os especialistas dizem que a dependência em pornografia ela é pior do que a da cocaína. Então, por isso que os Estados Unidos tratam essa questão como uma questão de saúde pública. E, como pastor, isso é muito destrutivo. Por que é destrutivo? Porque, como você bem colocou, antigamente você tinha que sair de casa, ir até uma locadora de vídeo, né, quem é da época da locadora de vídeo, aí você tinha que passar pela vergonha, talvez, de ver alguém te ver locando um filme desse. Então, tinha uma certa restrição. Em comparativo com a droga, continuou do mesmo jeito. Por isso que os Estados Unidos tratam isso de forma muito severa.
Porque a droga, você precisa sair de casa, achar um fornecedor e ir lá comprar. A pornografia, hoje em dia, não. Está na palma da mão, está no celular. E muitos casamentos, Erlan, têm sido destruídos em razão da pornografia. Por quê? Porque ali tudo é ensaiado, tudo é muito bem filmado, as mulheres são extremamente maquiadas, e aí você vê aquilo, se alimenta daquilo, e aí você vai querer que a sua esposa faça o mesmo, que ela tenha a mesma performance, que ela seja igual, só que a sua esposa não é igual a ela. Só que existe um outro problema, que é a questão mesmo do libido. O cara que se sacia da pornografia, ele não vai ter, na maioria das vezes, ânimo nem vontade de manter uma vida sexual ativa com a sua esposa. Então, se aquela pessoa ela transava com a sua esposa uma vez por semana, talvez agora seja uma vez por mês, e por obrigação. A pornografia é destrutiva. Falo isso porque já estive nesse lugar, já consumi. Mentalmente, sua cabeça fica hiper, ultra, mega sexualizada, e eu consegui vencer graças a Deus. Deus conseguiu, eu consegui tirar isso de mim, mas é óbvio que eu gosto muito da história de Sansão, que é o seguinte: o grande problema de Sansão era um homem que agia por impulso, era um homem que agia por emoção, era um homem que agia no visual. E um dos maiores erros de Sansão foi revisitar lugares que ele já havia passado. Quando Sansão ele rasga o leão ao meio e ele passa por aquele caminho, rasga o leão, ele volta por aquele caminho e ali a carcaça do leão tinha mel, ele toca no cadáver, ele consome o mel que estava naquele cadáver e ainda leva isso para os seus pais. Existem coisas na nossa vida, Erlan, que uma vez vencida, você não pode brincar e revisitar aquele lugar. E se existe algum especialista nos assistindo, mas eu gosto de dizer para os homens o seguinte: pornografia não tem cura. Como assim, pastor? A primeira bobeira que você der, o primeiro gatilho que você se permitir, você volta a consumir. E eu consigo vencer isso hoje, graças a Deus, porque Deus me supre. Eu entendo que é errado, Deus me alimenta, eu não sinto a menor vontade nem necessidade, mas eu também não brinco, eu não revisito. No meu Instagram, a primeiro indício de qualquer coisa, eu já rodo a tela, eu não clico, eu não fixo os olhos. Por quê? Porque eu não quero revisitar o lugar onde eu já passei e já venci aquilo ali. E eu percebo muitos homens brincando, às vezes, com isso. Já conseguiram se desprender da pornografia, mas ainda assistem alguns tipos de filme, ainda dão uma série de curtidas em algum tipo de foto no Instagram, e aí é brincar de roleta russa. Continua passando de frente à boca de fumo, né? Exatamente. Não, mas de fato, isso é muito, muito sério. Eu confesso também que eu já acessei pornografia e, graças a Deus, hoje eu estou livre também. Amém. Mas, como você falou, você tem que estar se policiando constantemente. Sim. Porque, senão, de repente, você está vendo um videozinho, aquilo ali gera um gatilho para você. Exatamente. Então, você tem que ter muito, muito cuidado. Mas, para concluir, teve uma frase, uma vez, num discipulado com o meu pastor, ele falou algo que isso nunca saiu da minha cabeça. Olha que interessante. Por isso que discipulado é importante. Ele falou algo que ficou na minha cabeça, é assim: ali naquele vídeo tem o filho de alguém e tem a filha de alguém. Um pouquinho. Aceito. Ali naquele vídeo... Acho que é pouco quente. Ali naquele vídeo tem sonhos. Tem uma menina que os pais sonharam uma faculdade, os pais sonharam um casamento. Tem um homem que também os pais tiveram sonhos para ele. E você está consumindo o filho de alguém. Você está consumindo a filha de alguém. Caraca, isso é forte, hein? E ele falou assim: se for a sua filha, se for o seu filho com alguém acessando aquilo ali, consumindo o seu filho e consumindo a sua filha. E aí eu acredito muito, Erlan, nas brechas e ilegalidade que nós damos na nossa vida.
E quando ele falou isso, eu falei, cara, eu não posso dar legalidade para que um dia Deus livre e guarde os meus filhos estejam nessa posição deles estarem ali e alguém está consumindo eles. E até aproveitando, pegando um gancho, eu ouvi uma vez de um colega também falando, toda vez que você está consumindo a pornografia ali e se masturbando, tem um demônio ali do seu lado. Oxi. Então, meu irmão, na hora que você estiver fazendo isso, lembre do demônio que está do seu lado. Pode estar ali, babando. Eu concordo. Lembre dele. Eu concordo com isso. Concordo plenamente com isso, sabe? E aí há quem acredita, quem não acredita, mas assim, eu sei que as minhas... E aí volta também numa conversa que nós tivemos no início. A cabeça da minha casa sou eu. Sim. O líder da minha casa sou eu. E aí lembra que a gente falou, nas minhas atitudes e ações geram consequências. E quem sofrerá as consequências serão minha esposa e meus filhos. Sim. E eu não quero que isso chegue até eles. Muito bom. Se você tem problema com isso, se você tem dificuldade em romper com isso, procura seu pastor. Se for muito sério, se for assim, você não consegue, procura a ajuda de um profissional. Mas isso não pode fazer parte da vida da sua família. Não pode ser destrutivo, extremamente destrutivo. Eu acredito que isso vai sendo passado de pai para filho, enfim, assim como no passado nós tínhamos aquela situação do pai levar o filho a um prostíbulo para ele perder a virgindade. Hoje, o próprio pai incentiva o filho a consumir pornografia. Aí é muito destrutivo isso. Infelizmente. E um ponto muito importante nisso é você vê hoje nações permitindo que exista isso. E diferente de algumas nações aí, a China, ela acordou para isso. Verdade. Não sei se você viu, a China, ela proibiu. Ela proibiu todo o conteúdo, sites, aplicativos pornográficos, porque estava afetando. Por isso que se diz que a China, ela vai dominar o mundo, ela já domina, na verdade. Em muitas áreas. Entendeu? Porque ela está muito à frente. E a gente vê, cara, nossos governantes permitindo que isso aconteça. Permitindo que a pornografia ela esteja ali na sua tela de telefone. Sim. E sendo que eles podem proibir, mas eles não proíbem. Por que será? Eles consomem, né? Muito. Mas você viu, assim, existe um escândalo que ele está prestes a estourar, mas acaba não estourando. Eu acho que dificilmente acontecerá. Foi nos Estados Unidos, em que grandes celebridades, políticos, né, envolvidos naquela famosa ilha do Epstein, em que quantas atrocidades foram cometidas ali. Há relatos de pedofilia, há relatos de assassinato de crianças, há relatos de abusos. Mas por que as coisas não avançam? Porque quem está no poder, quem está no controle, também se interessa disso, né? E a vida é assim. Por isso que a gente precisa, pelo menos dentro das nossas casas, sermos esse tipo de pessoa, responsáveis, sermos os nossos líderes, ou melhor dizendo, liderar as nossas famílias e, consequentemente, ficar atento a tudo aquilo que está ao nosso redor. Tem filhos? Cuidado com o que eles vão consumir. Cuidado com as mensagens subliminares que são passadas em desenhos, em filmes. Tem que ficar atento o tempo inteiro. E liderar, ser o homem da casa, parte desse pressuposto também. Interessante. E você não vê, pelo menos até hoje eu não vi, depois vou dar até uma pesquisada, sobre algum projeto de lei de algum político sobre esse cancelamento. Aqueles sites de aposta, quantos prejuízos aquilo causou? Qual foi a solução? Não vamos abolir, não. Vamos fazer pagar imposto. Vamos ganhar em cima. Vamos ganhar em cima. Então, assim, tudo é um jeito de ganhar. É complicado você lidar com isso. Eu não sou esse tipo de pessoa que acha que tudo vai se resolver, porque eu acho que não. Mas, pelo menos dentro das nossas casas, eu gosto muito, quando eu dava aula de direito, eu cheguei a dar aula de direito constitucional, uma época, bem no início da minha
da minha carreira docente. Detalhe, viu? A gente esqueci de dizer como também era professor. Viu? Era professor universitário. E eu gostava muito, eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que é a carta do rei, era no rei da Inglaterra, eu não me recordo o nome dele agora. Mas eu gostava muito de uma analogia que a gente fazia, que era assim, Erlan, a sua casa é o seu castelo. A sua casa, a minha casa é o meu castelo, é o seu castelo. Ninguém entra na sua casa, ninguém invade o seu castelo. Eu gosto dessa questão do castelo porque remonta ao período medieval, né, em que existia uma fortaleza em torno do castelo, as guerras tentavam, né, destruir esses muros para entrar ali na cidade. A minha casa e a sua casa, Erlan, é um castelo impenetrável. E o rei sou eu. O rei é você. A rainha é sua esposa. Você tem lá seus príncipes, a sua princesa, né? Você tem 2 princesas em casa. Ali ninguém entra. Ali ninguém entra. Você não vai pro Castelo de Fogo. Ali ninguém entra, cara. Por isso que você é o provedor e o protetor da sua família. E protetor, gente, não significa necessariamente a questão física, de um embate físico. Você não vai matar alguém. Não estou dizendo que você não vai matar, não sei o que pode acontecer. Mas o proteger a sua família é, inclusive, ficar atento ao que entra na sua casa. O que entra por meio do celular, o que entra por meio da televisão. Você é o protetor daquele castelo. Ali é um lugar impenetrável. As regras ali são ditadas por você. E eu gosto muito dessa analogia, porque quando a gente passa a entender que quem comanda ali é o homem, e eu gosto demais, cara, eu gosto muito. Olha, existe um filme, você deve ter assistido já 300, né? Já. Obviamente, aquele momento em que Leônidas, ele mete o pé no peito do emissário persa e joga ele no poço. A figura da mulher, para mim, eu até passei isso um dia numa conferência da família lá na igreja. A figura da mulher, para mim, é exatamente aquela. Quando Leônidas ouve um monte de baboseira lá do emissário, ele olha para a mulher faz assim com a cabeça do tipo, pode meter o pé que eu tô contigo. E ele derruba o cara dentro do poço. Esse é o papel da mulher, que incentiva, que tá junto, vamos para a guerra, eu tô aqui com você. Então, por isso que eu trato a minha casa como meu castelo. Muito bom. Pastorzão, já chegando aqui no final do nosso episódio, mas deixa eu fazer uma pergunta. O cara com sandália dessa, isso é coisa de homem? Ai, Erlan, aí você me mata, Erlan. Aqui, ó. Uau! Ah, esse tem farol também? Porque eu vi um que tem um farolzinho que acende. Chegando. Tá chegando? Tá chegando os farol dele. É importado. Tá chegando. Assim, lá em casa eu sou vetado, né? Eu sou proibido. Eu não posso ter Crocs em casa. E é? Não, a pastora não deixa, não. Ela vetou entrar lá em casa, que saiu. Ela disse que não importa se é confortável, ela não quer saber de eu usando isso aí. Aí eu acabo respeitando. Aqui é o Relâmpago McQueen. Eu gosto. Eu gosto. Por mim eu teria, mas ela disse que não pode, não. Aí Dá uma velocidade nos pés. Nem te conto, viu? Tô dizendo. Você mole um negócio desse? Ai, Jesus. Pastorzão, e pra gente poder encerrar aqui. Amém. Queria que você deixasse uma mensagem dura para o homem que está nos assistindo ou nos ouvindo. Uma mensagem dura. Isso, dura e direta. Dura e direta. E Bom, aí você pode olhar para essa câmera aqui. Vamos lá. Cumpra o seu papel. Seja homem. Ame sua esposa. Ame seus filhos. Cuide da sua casa. Não traia sua esposa. Não acesse pornografia. Busque primeiramente a Deus. Busque primeiramente a Deus. Busque a sabedoria do Senhor. Conduza a sua família de acordo com aquilo que Deus tem para você. Sua família é sua prioridade. Não são os seus amigos. Não é o seu trabalho. Não é o seu dinheiro. Não é o seu patrimônio. A sua família é sua prioridade. Seja provedor, seja protetor da sua casa. Poxa,
Rapaz, foi dura mesmo. E direta. E pra gente finalizar, não pelo objeto em si, mas pelo que ele representa. E aí, eu costumo sempre no final eu entregar legal. esse Jesusinho aqui. Jesusinho, eu gosto. Você já me deu um dele, ele tá guardado lá em casa. Tá o segundo. Tá guardado. Tá guardado lá no meu quarto. O pai tá lá. Eu ganhei um outro Jesus, tá o par de Jesus. Agora chegou a Trindade. A Trindade agora completou a Trindade. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Show de bola. Mesmo. Então é isso aí, galera. Partimos para o final de mais um episódio fantástico. Falamos um pouquinho sobre masculinidade, a vida pastoral, legendários, uma série de coisas voltado ao homem, ao provedor da casa, o cara que provém, o cara que dá destino ao seu lar. E antes de encerrar, não esquece, compartilha, curte, manda aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem mandar, que eu tenho certeza que essa mensagem, algum ponto aqui conversado hoje, vai ajudar alguém ali que está precisando ouvir. Amém. Valeu e até mais. Tchau, tchau.